Evangelho de João, capítulo 13, nós vamos ter o nosso momento de ceia no final deste culto. No encerramento do culto nós vamos cear, um momento especial de ceia. Mas eu queria convidar você e comigo ler esse texto de João, Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 1 até o versículo 35. Queria que você acompanhasse essa leitura agora, em nome de Jesus, ok? Tem pessoas participando de outras formas aqui nas redes sociais com a gente, ok? Participando junto. A gente tem usado esse instrumento, né? Enquanto muitos usam esses instrumentos para coisas ruins, nós estamos usando esse instrumento da internet para anunciar o Evangelho do Reino de Deus, fazer esse Evangelho chegar a muitas vidas e dizer que há solução, que há esperança, e nós somos esses proclamadores. Amém? E nós queremos tirar algumas lições hoje sobre a ceia do Senhor, algumas coisas que o Senhor traz para nós em relação à ceia. Eu quero que você acompanhe comigo agora essa leitura, porque não vai ser uma leitura pequena. Se você está aí com sua Bíblia ou com o seu celular, acesse agora aí, abra o texto, né, se for possível colocar na TV para acompanhar aí na NVI, Evangelho de João capítulo 13. Amém? Se você não pode, só acompanhar então na TV, vai te ajudar bastante. Se você está aí com a gente de forma online, você pode abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13. Vamos lá? Vamos ler então? Vamos ao texto? Todo mundo está ligado aí? Vamos lá, fique ligado. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Olha só, queridos. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão. Você está prestando atenção na leitura? Porque se você não prestar atenção na leitura, você fica viajando aí, querido. Você vai pensar em milhões de coisas aí, sua mente vai para longe, e agora a sua mente precisa ir lá no momento da ceia do Senhor, ok? Lá com Jesus, quando Jesus tem esse momento aí. Então preste muita atenção. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, o que Jesus fez? Levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, você vai imaginando a cena, ok? Depois disso, derramou água numa bacia, e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se então a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou fazendo a você. Mais tarde, porém, você entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Forte, hein, queridos? Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também lava logo tudo, lava minhas mãos, minha cabeça. É Pedrão, né, queridos? Respondeu Jesus: quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou então de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Você percebe que Jesus já sabia que Judas iria traí-lo e ele também lavou os pés de quem? De Judas, ok? Importante você entender isso. Então lhes perguntou: vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor. Estão certos e com razão, pois eu sou mestre e senhor. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro
é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, aí Jesus continua, felizes serão se as o quê? Praticarem, não é só ouvir. Felizes vocês serão se as praticarem. Não estou me referindo a todos vocês. Conheço os que escolhi. Mas isso acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou dizendo isso antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Aí você percebe que eu sou está em letra maiúscula aí, ok? Eu sou. Eu garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou, digo que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos então olharam uns para os outros, né, sem saber a quem ele se referia. Um deles, aí vem João, né? O discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro então fez sinais para esse discípulo, como a dizer, pergunta aí a ele, quem que ele está dizendo, de quem que é que vai trair? Que é isso? Quem é que vai fazer isso? Inclinando-se esse discípulo para Jesus, foi lá no ouvido de Jesus, Senhor, conta para a gente aí. Sempre tem um querendo saber, né, querido? Sempre tem um que não aguenta. Senhor, quem é? Aí Jesus, tá bom. Aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Eu estava pesquisando hoje o significado desse molhando o pedaço de pão, entregando, e eu encontrei uma série de significados, alguns com sentido, outros sem sentido nenhum, mas um dos sentidos que eu achei interessante é que era um costume da época fazer isso, molhar o pão, geralmente num vinagre ou um tempero, alguma coisa, um molho especial, cebola pix ou gergelim, aquele molho especial, e dar à pessoa. E aquele ato simbolizava que ela tinha uma simpatia muito grande, uma amizade muito grande com a pessoa, tinha consideração muito grande pela pessoa. Aí você vê Jesus, diante do seu traidor, pegando o pão, molhando, e toma aqui, ó. Eu tenho muita consideração por você. Isso é forte, irmãos. Então logo Judas comeu o pão, irmão, Satanás entrou nele. Aí Jesus fala, o que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu por que Jesus lhe disse isso, visto que Judas era o encarregado do dinheiro, ora essa. O encarregado do dinheiro é a pessoa de maior confiança, né? Alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa ou que desse aquele dinheiro aos pobres, algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas fez o quê? Saiu. E era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse, agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim e, como eu disse aos judeus, agora digo a vocês, para onde eu vou, vocês não podem ir. Agora, um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Eu acho que se nós apenas lêssemos esse texto, a gente podia orar agora e ir para casa, porque a reflexão que você faz no momento da leitura, aquela imagem que vem à sua mente, né? Aquilo que vem à sua mente, toda essa história, aqueles fatos que estão acontecendo ali, Jesus pegando aquele pão, molhando naquele líquido, entregando a Judas, e dizendo, eu tenho consideração por você.
tudo isso, nós encontramos uma série de lições que Jesus traz para nós no momento que ele estava ceando com seus discípulos. Há um texto na palavra de Deus que diz: quero trazer à memória aquilo que me dá o quê? Esperança. É interessante porque esse texto, esse que eu acabei de citar agora, sempre vai ser uma realidade para a gente. Para você que está iniciando na fé hoje, você que é novo na fé, você que está começando na fé, quando você lê esse texto, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, e você começa a ouvir, por exemplo, algo que você vai ouvir hoje, que talvez para você seja uma novidade, talvez pela primeira vez você parou para ler esse texto, ou talvez já tenha passado os olhos muito rápido, já ouviu falar, mas nunca parou para ler como nós lemos hoje. E refletir sobre ele, sobre as atitudes de Jesus. E talvez você que está aqui há tantos anos, nós estamos aí quase 22 anos, vamos completar agora 22 anos nesse ano de 22, né? E você já ouviu falar tantas vezes disso. Mas o interessante na palavra é que, sendo você novo na fé, ou você antigo na fé, maduro na fé, esse texto sempre trará a você uma esperança. Tudo que você escuta, querido, da palavra de Deus, se você tem 50 anos de cristão, e você está ouvindo a mesma mensagem que você ouviu há 50 anos atrás, esse texto sempre vai ser uma revelação para você. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então você está ouvindo hoje alguma coisa do amor de Deus, pela primeira vez, ou se você já está ouvindo pela 100ª vez, esse texto, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, continua fazendo o mesmo efeito em nossas vidas. Não muda nada. Não muda absolutamente nada, uma vírgula. Continua dando esperança para nós. Isso é tremendo, queridos. Então, quando nós olhamos esse momento de Jesus, nós vemos algumas coisas importantes aqui. Primeiro, quando Jesus age naquele momento ali, primeiro ele age nos dando a certeza do seu amor. O texto diz: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até quando? Até o fim. Nós, discípulos de Jesus, e você precisa entender o seguinte, que o amor de Deus, precisamos crer nisso, de todo o coração, que o amor de Deus, ele é incondicional. Hoje pela manhã, pastor Jorge estava ministrando aqui a aula na EBR, e quando ele estava ministrando e falava sobre isso, eu falei: poxa, será que alguém avisou para ele que eu vou pregar sobre isso? Que eu também vou falar sobre esse amor incondicional? E ele falou exatamente, e eu poderia repetir as palavras dele aqui, porque Deus, ele nos ama independente de quaisquer circunstâncias. Eu, por estar aqui hoje, nesse lugar, com esse microfone na mão, celebrando a Deus com você, não sou mais amado por Deus do que o pior assassino que existe na face da terra. Eu não sou mais amado por Deus porque estou aqui, ou você é mais amado por Deus porque você está aqui. Todo ser humano é amado por Deus da mesma forma. Você entende isso, querido? Isso chama-se amor ágape incondicional. Ele decidiu nos amar. Não fomos nós que o escolhemos. Ele que nos escolheu. Ele que decidiu nos amar. Ele que foi nos buscar. Não fomos nós que fomos buscar a Deus. O ser humano não foi buscar a Deus, mas o Deus que nós cremos veio nos buscar. E veio nos buscar com esse amor incondicional. É claro, como o pastor Jorge citou hoje pela manhã, é de suma importância. Eu e você entendemos que esse amor incondicional de Deus não é, entenda isso, não é uma anulação das consequências de nossas escolhas pessoais. Nunca foi e nunca será. O amor de Deus é incondicional, só que o amor de Deus incondicional nunca caminha longe da justiça. Sempre caminharão juntas. Essas duas coisas, esses dois elementos, amor de Deus e justiça, sempre caminharão de forma contínua juntos. Eles não se separam. Por isso que esse amor incondicional de Deus
Não significa que eu possa viver do jeito que eu quero. A forma como eu viver, eu vou sofrer consequências. Eu vou sofrer e vou ter que administrar essas consequências. E Deus não é culpado disso, porque Ele me ama. Eu estou aqui por uma escolha. Então aquela pessoa que está lá naquele local que eu citei anteriormente, tem outro local, porque ela também fez uma escolha. E é por isso que ela está sofrendo as consequências. Mas Deus continua amando aquela pessoa da mesma forma que me ama, da mesma forma que ama você. Ele só está esperando que você receba de todo o coração. Eu e você precisamos crer que esse amor de Deus também é sacrificial. Romanos 5,8 diz assim: mas Deus demonstra o seu amor, ou talvez na sua Bíblia, mas Deus prova o seu amor por nós, pelo fato de ter Cristo morrido em nosso favor, quando ainda éramos o quê? Pecadores. Deus não morreu, Jesus não morreu por pessoas boas. Jesus morreu por todos nós que somos maus. Ninguém aqui é bom o suficiente. Então Jesus decidiu se entregar. Esse amor de Deus é um sacrifício por nós. O amor de Deus é revelado pela entrega de Jesus na cruz do Calvário. Quando você e eu participarmos do pão e do suco de uva, é justamente para nós lembrarmos que houve um sacrifício de vida, de morte, de entrega total. E não foi um pedido nosso, não foi um clamor nosso, foi uma decisão de Jesus. Foi sacrificial. Ele se entregou por Ele mesmo. Não foram os romanos, não foram os judeus. Ele decidiu se entregar por mim e por você. Aleluia. Eu e você precisamos entender que esse amor de Deus tem um propósito. Desde o princípio, queridos, Deus resolveu te amar. Desde sempre Deus te ama. Desde sempre Ele resolveu te amar. Ele decidiu: eu vou te amar. Eu não quero que só me ame, mas eu vou te amar a si mesmo. Lá estava Judas, o traidor. E lá estava Jesus, com o pão, molhando, entregando. Eu tenho consideração por você. Não importa o que você vai fazer, eu te amo a si mesmo. Ele está dizendo: há um propósito para isso tudo. João 3,16 é claro: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha o quê? A vida eterna. Aleluia. E a certeza desse amor nos dá segurança. Nós estamos seguros nesse amor de Jesus. Quando os discípulos ouviram tudo aquilo que estava acontecendo, quando eles viram Jesus falando tudo aquilo, eles sabiam, eles precisavam de Jesus. Eles precisavam ter a certeza que Jesus continuaria amando cada um deles. E Jesus disse: eu vou amar vocês e vou amar até o fim. Eu vou amar vocês para sempre. Eu vou dar minha vida para vocês. Vocês não estão entendendo o que eu estou fazendo agora. Vocês não estão... Pedro, você não está entendendo. Por que eu estou lavando os pés de vocês? Mas lá na frente você vai entender. E isso vai te dar segurança. Esse amor de Deus me dá segurança para viver nessa terra. Eu sei que Deus me ama. Independente de quaisquer coisas, eu sei que Deus me ama. Pastor, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu já sei disso, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu já aprendi isso, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu já aprendi isso desde pequeno, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E nós vamos repetir isso até Jesus voltar. Isso é novidade para você? Amém? E para nós não é? Então eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aleluia! Isso dá esperança para você, querido? Então dê um aplauso a Jesus mais forte que você puder. E diz: obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus.
Jesus, naquele momento, ele traz uma consciência aos seus discípulos que havia uma missão a ser cumprida. Jesus tinha consciência dessa missão. Jesus sabia que não poderia abrir mão. Aqueles momentos foram cruciais na vida de Jesus. O pastor Jorge hoje falou, Jesus, ele era Deus sim, mas ele se tornou como um homem, um ser humano, como eu e você, com os mesmos sentimentos, as mesmas emoções, as mesmas dores, as mesmas necessidades, porém, em tudo ele venceu, porque ele andava na unção do Espírito Santo. Ele andava com o Espírito Santo o tempo todo, e ele nunca pecou, e ele tinha consciência. Ele tinha consciência, eu não posso voltar atrás, eu não posso recuar. E ele tinha que provar isso para os discípulos. Se Jesus recuasse, não teríamos razão nenhuma de estarmos aqui. Na verdade, nem estaríamos aqui hoje. A razão disso tudo aqui está acontecendo hoje, que eu estou falando isso desde o início do culto. A razão de tudo isso aqui, eu estou com o microfone na mão, você sentado nessa cadeira, talvez mesmo você aí nessa internet mexendo e nem prestando atenção, um dia você vai dizer, tem razão para isso tudo. Tem razão para isso tudo. E você vai descobrir que a razão disso tudo não é o pastor, não é a denominação, não é a líder de célula, não é o discipulador, é Jesus. A razão disso tudo, dessas luzes acesas, desse som ligado, desse ar-condicionado ligado, desses instrumentos tocando, do pessoal dançando, do pessoal ajudando lá, a razão disso tudo só tem um foco, Jesus. Então ele sabia, ele iria morrer por mim e por você, ele tinha que morrer por mim e por você. E nós, como de seus discípulos, precisamos ter a mesma consciência nesse mundo. Nós não podemos nos distrair com aquilo que o mundo tem nos oferecido. E aí, queridos, nessa ambição que o mundo vive, nessa paixão louca que todo mundo está aí, nessa concupiscência da carne e dos olhos, na soberba da vida que nós estamos enfrentando dia após dia, existe muitas das vezes um desvio de todos nós nos propósitos de Deus para a nossa vida, e a gente começa a colocar em segundo plano, e começamos até por vezes usar algumas teologias, principalmente da graça, em nome da graça, muitas coisas da nossa vida deixamos Jesus de lado. Deixamos as coisas, a missão, o propósito. Jesus naquele momento estava tratando também do nosso mundo interior. Os discípulos de Jesus, eles precisavam aprender a vencer o egoísmo, e eles precisavam aprender a servir. O que é que Jesus faz? A primeira coisa que ele faz, se levanta, pega uma toalha, coloca, tira a capa, pega a toalha, coloca na cintura, se abaixa e vai lavar os pés de cada um. Jesus já estava ensinando naquele momento da ceia ali, dizendo, olha, vocês vão ter que vencer o egoísmo, vocês vão ter que aprender a servir uns aos outros. Inclusive, de Judas, eles estavam lavando os pés. Jesus estava ensinando que nós precisávamos vencer a hipocrisia. Quando Pedro se levanta para impedi-lo, querendo dar uma de crentão. Não, peraí, eu sou crente, eu sou isso, sou aquilo. Não, sou não. Essa falsa espiritualidade seria revelada mais à frente. E depois Jesus ainda denuncia a hipocrisia de Judas. Jesus estava nos ensinando que nós vamos ter que vencer a autossuficiência, a arrogância, a soberba. E Jesus queria nos ensinar que existia um caminho de cura, que o único caminho de cura para nossas vidas seria o arrependimento. O arrependimento, querido, é a porta de entrada para uma vida abençoada. Se você quer entrar numa vida abençoada, você quer viver essa vida intensamente, o caminho é o arrependimento. Não existe outro caminho. A Bíblia diz em Isaías, pelas suas pisaduras nós somos sarados, nós somos curados. Jesus, naquele momento, ele dá uma direção, uma nova direção aos discípulos. Ele diz, o novo mandamento vos dou. Eles já sabiam amar a Deus sobre todas as coisas. E ele está dizendo, agora eu vou dar um novo mandamento a vocês. Uma nova direção. Não que a outra era para deixar de lado, muito pelo contrário. Que vocês amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. Jesus foi capaz de amar Judas, que iria entregá-lo. Judas sofreu as consequências da sua atitude, sim ou não? Sim. Ele sofreu a justiça.
Mas Jesus não deixou de amá-lo. Eu não sou responsável pelas suas atitudes, nem você é responsável pelas minhas atitudes. Cada um vai responder diante de Deus pelas suas próprias atitudes. Se você não quer estar em comunhão, a consequência vai ser você mesmo, você com Deus. Eu não sou responsável por isso. Sou responsável por ensinar, por pregar, por anunciar, por proclamar, como eu, assim como você. Mas ninguém vai escapar disso, queridos. Nós temos que lutar por esse amor. E o padrão de Deus, Jesus cita em Mateus 5,38. Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E nós devemos compreender que agora nós pertencemos a uma nova ordem. Que é isso, pastor? Nova ordem mundial? A nossa nova ordem é o amor. Quando Jesus veio a este mundo, Jesus deixou todo mundo louco, queridos. Deixou os discípulos, porque para os discípulos compreenderem não foi tão fácil quanto parece não, tá? Na verdade foi muito difícil eles entenderem o que Jesus estava fazendo. Porque parece fácil quando a gente lê a Bíblia e fala, moleza, era só amar. É só amar. Aí Jesus estava mandando ele amar os romanos, que os escravizava, que os humilhavam, cobrava os impostos, arrancava quase o couro deles todos, dinheiro tudo que tinha. E Jesus disse, se bater na face, dá outra. Caminha mais uma milha. E Jesus deixou todo mundo louco, queridos. Espera aí, não é para a gente pegar a espada e sair matando todo mundo e a gente conquistar esse reino e estabelecer um novo reino nessa terra? Sim, o novo reino chegou. Esse novo reino está sendo estabelecido agora. E nesse novo reino o padrão é o amor. E aí foi loucura para todos, queridos. E continua sendo loucura até hoje. Até para nós é loucura, queridos, por vezes. Você pegaria o pedaço de pão, molharia, sabendo que tem um Judas ali sentado com você? E, caramba, esse cara vai me trair agora, vai me levar à morte. Nós não seríamos capazes, não somos capazes de fazer isso. Se não for pelo Espírito Santo, nós não fazemos isso. Por isso que Jesus andava no Espírito Santo. Por isso que ele venceu esse sentimento que nós sentimos também. Por isso que nós dependemos. A nova ordem para a gente. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vocês tiverem amor uns aos outros. Não tem outro jeito. Quando Jesus ceou, a última ceia, o último momento com os seus discípulos, ele pregou uma das mensagens mais poderosas sobre a terra. E é interessante quando a gente fala de amor, parece uma coisa muito frágil. Quando a gente olha a palavra amor e pensa em amor, a gente pensa em fragilidade. Parece coisa frágil. Eu tenho que ter amor, mas também tem que ter não sei o quê. Porque amor parece frágil, o amor parece fraco. O amor parece que não conquista nada. Mas foi pelo amor que nós chegamos aqui hoje. Foi por esse amor que nós estamos aqui agora. A razão de tudo isso é o amor de Deus. A razão da nossa esperança, aquilo que você espera. Assisti um filme esses dias, não sei, estava eu olhando, assistindo um filme, e o ator principal, ele dizia assim, o outro falava assim, mas nós temos que ter esperança. Eu falei, não, esperança é algo que o ser humano tem que destruir da sua mente. E o filme batia nessa tecla. Tem que acabar com a esperança na mente, porque a esperança não te dá futuro. E ele foi ensinando de forma filosófica, vamos dizer assim, no filme, e o filme de ação, aquela coisa toda, mas por detrás dele você percebia a ideia que ele estava passando. E ele era o herói do filme.
enquanto nós temos a palavra de Deus que diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Então esse amor aponta para essa esperança, queridos. Nós estamos aguardando a volta dele. Ele disse: eu vou, para onde eu vou vocês não podem ir, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. O outro, o Consolador, o outro ali, a palavra no grego é o quê? A mesma essência. É a mesma essência dele. A palavra outro ali no grego é a mesma essência. Não é um outro que é uma outra pessoa diferente dele, não. É ele mesmo, a mesma essência dele. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. O Consolador, eu mesmo, eu estarei com vocês. A essência, a minha essência estará com vocês pelo Espírito Santo. Como prova do amor, eu não deixarei vocês órfãos, eu não deixarei vocês sozinhos. Eu vou e vocês não podem, mas um dia eu volto. E eu volto para buscar vocês. Quando será, não sabemos. Mas isso tudo aponta, é o amor de Jesus. É o amor que é a razão de nós estarmos aqui. E é o amor que é a nova ordem que temos que viver. Nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O amor, se formos nos aprofundar aqui, não é passar a mão na cabeça dos outros não, tá, queridos? Ah, tadinho. Ah, coitadinho. Amor não é só isso não, queridos. Amor também é dizer para a pessoa: agora você vai sofrer as consequências das suas atitudes, ok? Se prepare. Se prepare para as consequências. Só o amor de Deus que pode nos alcançar como nos alcançou. Vamos agradecer a Jesus por isso. A razão de tudo isso é o amor dele. O que você quiser fazer, você pode fazer projeto herança, recomeçar, ministério de visitação lá, cá, ir na casa de fulano ajudar, abençoar, tudo isso é bom. Tudo isso é bom. Mas a fonte de tudo isso, queridos, a razão de tudo isso, nunca se esqueça, é Jesus. É Jesus, porque por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. A razão da igreja existir, a razão de você se alimentar, a razão de você ter onde morar, a razão de você ter fé, Ele é o autor da fé, autor e consumador da fé. A razão de você ter uma esperança, algo que você espera, uma viva esperança, é Cristo em vós, a esperança da glória. Aponta para Ele. A ceia aponta para Ele. Porém, o amor entre nós aponta que somos seus discípulos. É a revelação máxima que somos seus discípulos. É aquilo que vivemos entre nós que revela esse amor de Deus. Espírito Santo, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O seu amor nos constrange. Quando lemos o que nós lemos hoje aqui, o Evangelho de João, naquele momento, nós ficamos envergonhados. O que o Senhor fez, Jesus, naquele momento, entendendo quem Tu és, antes da criação o Senhor já era. O Senhor é o grande eu sou. E fazer o que o Senhor fez naquele dia ali, se abaixar, lavar os pés de homens como nós, seres humanos pecadores, lavar os pés de um traidor,
e dividir o pão com Ele. Molhar o pão e entregá-lo como consideração. Senhor, isso nos constrange. E vemos que não é porque nós somos bons, é porque nós não somos. Devemos ser. A bondade é um fruto do Teu Espírito em nós. A benignidade é um fruto do Teu Espírito em nós. O amor é um fruto do Teu Espírito em nós. A paciência é um fruto do Teu Espírito em nós. Esse amor nos constrange. É aí que nós entendemos a Tua graça. Tentamos entender as Tuas misericórdias. Porque o que fizemos talvez essa semana, os atos que cometemos ou deixamos de fazer, já nos tiraria desse momento aqui agora. Quando deixamos o Senhor em segundo plano, quando escolhemos a nossa carne, quando não respeitamos os nossos irmãos, quando não estendemos a mão ao necessitado, quando sequer nos lembramos de trazer 1 quilo de alimento para alguém que precisa. E a gente fica a semana toda numa agitação, numa correria tremenda para sustentar a nossa vida, nossa casa, nossa família. E o Senhor se entregou por nós. Isso nos constrange, Senhor. E reconhecemos e nos humilhamos diante do Senhor. E ao participarmos da ceia agora, Deus, vamos fazer só porque a Tua graça nos alcançou. E vamos nos lembrar de que o Seu corpo foi para a cruz porque o Senhor escolheu ir. O Senhor decidiu subir aquela cruz. Aquele sangue foi derramado por nós, por amor a nós. Esse amor é a razão de tudo isso aqui. Por isso, Jesus, primeiro nos perdoe. Segundo, nos ensina, Espírito Santo, como devemos amar uns aos outros. Como viver esse amor e essa justiça. Como viver essa relação. Nos ensina, Senhor. E nos faz caminhar no propósito, no sacrifício, que por vezes temos que cumprir sim, e entender a missão. Temos que pagar um preço também. Não para a nossa salvação, porque o Senhor já pagou. Já somos salvos pelo Senhor. Nós queremos viver esse amor.